Existe uma narrativa tão antiga quanto a própria humanidade. Um jovem, outrora, posicionou-se à beira de um campo de batalha, espada em punho, mas não era o adversário que o fazia estremecer, e sim o fardo do seu próprio coração. Ele interrogou-se sobre algo que o perseguiria para sempre. Luto pela mera sobrevivência ou busca um sentido mais profundo? Essa dúvida, transportada por combatentes e nômadas do passado, reside em todos nós, pois, de certa forma, todos somos combatentes, não obrigatoriamente equipados com couraças e lâminas, mas carregados de pesos, medos e das incessantes lutas no íntimo das nossas mentes. Carl Jung, o eminente psicólogo, afirmou uma vez que sem conflito não há vigor. Ele percebia que a imagem do guerreiro vai além de um mero mito ou de um modelo histórico. Trata-se de um símbolo vivo da psique humana. Para Jung, o guerreiro não se resume à agressão ou ao controlo. O guerreiro representa a metamorfose, é a audácia para encarar as zonas mais sombrias do ser e avançar para o inexplorado, mesmo quando todos os impulsos nos incitam a recuar. Reflita um instante sobre a sua existência. Quantos embates travou que ninguém mais pôde testemunhar? As noites sem sono, as incertezas, as guerras mudas no seu peito. Música. Costumamos menosprezar esses embates como fraqueza, mas Jung dir-nos-ia que essas lutas invisíveis são o que forjam o guerreiro interior. O autêntico guerreiro não surge na glória da vitória, mas no confronto persistente com o temor. Jung sustentava que no cerne da psique humana habita o arquétipo do guerreiro. Música. Não é uma escolha nossa, é algo entrelaçado na essência da nossa condição. Lendas de diversas culturas sempre evocaram esta figura: o cavaleiro, o samurai, o caçador, o rebelde, o guardião. Cada um reflete o mesmo perfil interno, a mesma energia atemporal que nos convida a erguer-nos quando o mundo nos tenta derrubar. Mas eis o paradoxo. O guerreiro não é só robustez. A psicologia do guerreiro exige fragilidade. Se nunca sentiste o sabor do medo, a bravura perde o sentido. Se nunca transportaste dúvida, a crença não tem substância. Jung salientava este equilíbrio. Para ser completo, o guerreiro não deve repudiar o medo, mas acolhê-lo. Não suprimir o sentimento, mas direcioná-lo. O poder do guerreiro não provém da inexistência da debilidade, mas da escolha deliberada de prosseguir apesar dela. É isso que distingue o simples pugilista do genuíno guerreiro. O pugilista combate para subjugar os outros, o guerreiro combate para dominar a si próprio. No mundo atual, talvez não empunhemos espadas, mas os obstáculos são igualmente concretos. Diariamente, as pessoas enfrentam dilemas de identidade, de insegurança, de perda e aspiração. O arquétipo do guerreiro ganha vida sempre que alguém opta por encarar a adversidade em vez de fugir dela. Cada aluno que persiste após o fracasso, cada progenitor que assume encargos, cada pessoa que se atreve a perseguir um ideal. Eis o guerreiro em forma contemporânea. A psicologia de Jung ensina-nos que este arquétipo não se limita à força de vontade, mas à harmonia. O guerreiro só se torna íntegro quando compreende o propósito da sua luta. Sem objetivo, a força vira destruição. Com sentido, até o sofrimento se torna venerável. Por isso, a figura do guerreiro frequentemente segue um caminho solitário. Não se trata de aclamação externa, mas de verdade interior. Fecha os olhos por um momento e visualiza o guerreiro que há em ti. Como é a sua aparência? Talvez não vista armadura alguma, talvez exiba cicatrizes, mãos trêmulas ou um coração ferido. E, no entanto, apesar das mazelas, avança. Essa é a essência que Jung queria que reconhecêssemos. O guerreiro não é impecável, é humano. O próprio Jung atravessou épocas turbulentas, presenciando as duas guerras mundiais e o desmoronamento de antigas concessões. Ele compreendia que o teatro de guerra das nações é muitas vezes um eco do campo de batalha na alma humana. Cada confronto externo espelha os internos, entre luz e treva, entre pavor e ousadia, entre desânimo e otimismo. E assim, exortou a humanidade a não desdenhar o arquétipo do guerreiro, mas a absorver as suas lições. No núcleo desta psicologia reside o embate com a sombra. A sombra de Jung é tudo o que negamos, reprimimos ou recusamos admitir em nós. O papel do guerreiro é defrontar essa sombra, encarar o obscuro sem ser devorado por ele. Muitos veem a força como evasão, fingindo que a fraqueza não existe. Mas Jung demonstrou que o verdadeiro guerreiro olha fixamente para o abismo e declara: não fugirei.
Pensa nas grandes narrativas históricas de guerreiros, o samurai que se exercitava não só no combate, mas na poesia e na filosofia. Os cavaleiros vinculados a códigos de honra, os mitos de heróis que mergulharam nas trevas antes de ascenderem. Cada um destes ecoa a verdade junguiana de que o caminho do guerreiro não se resume à contenda. Envolve profundidade, rigor e propósito. E, no entanto, na nossa era moderna, por vezes esquecemos-nos disto. Confundimos hostilidade com valentia e barulho com potência. Mas a psicologia do guerreiro, segundo Jung, recorda-nos algo eterno, que o poder do guerreiro reside na clareza interior. Reconhecer a essência do que se é, os princípios que se defendem e os sacrifícios que se aceitam. Essa é a base da resistência. Reflita agora. Qual é o confronto que trava? Será a luta para se aceitar tal como é, para superar o terror do fracasso, para salvaguardar os entes queridos, para descobrir sentido num mundo que tantas vezes parece desordenado? Cada um destes representa o apelo do guerreiro. E sempre que opta por erguer-se e encarar esses desafios, incorpora o arquétipo de que Jung falou. Há uma ironia profunda na psicologia do guerreiro. Quanto mais se batalha pela verdade, menos necessidade há de combates constantes. O guerreiro que enfrentou a própria sombra deixa de perseguir conflitos intermináveis. Encontra serenidade não fugindo à luta, mas atravessando-a. Essa serenidade não é inerte, é conquistada, como marcas na alma. As reflexões de Jung revelam-nos que o arquétipo do guerreiro não se destina apenas aos que aspiram à grandeza, mas a todo ser humano que ousa existir de forma genuína. Ser um guerreiro no sentido de Jung implica defrontar a dor com propósito, acolher o medo com bravura e manter-se firme nas tempestades da existência sem desviar o olhar do horizonte. Imagine de novo aquele jovem no campo de batalha com a espada a tremer na mão. A sua narrativa é a nossa, pois todos nós já nos posicionamos à beira de alguma escolha, duvidando da capacidade para prosseguir. Contudo, nesses instantes precisos, algo ancestral desperta em nós. A psicologia do guerreiro desperta, não como ideal de perfeição, mas como a ousadia de avançar. E é aí que a jornada se inicia, porque o trilho do guerreiro não se resume a um único embate, mas a uma existência repleta de decisões. Cada amanhecer que enfrenta, cada receio que domina, cada verdade que afirma, esse é o avanço do guerreiro. E como Jung nos recordaria, não é o resultado que define o guerreiro, é a disposição para entrar no incerto com o coração aberto e o espírito inabalável. Mas eis a realidade que tantos ignoramos. O maior embate do guerreiro não é contra o mundo, mas contra o tempo propriamente dito. A vida não é um duelo isolado. É uma campanha prolongada, com fases de expansão, perda, incerteza e regeneração. A psicologia do guerreiro consiste em aprender a persistir, a erguer-se de novo quando o cansaço ameaça submergir o ânimo. Carl Jung acreditava que a existência segue padrões. Via a odisseia humana como uma narrativa em desenvolvimento, onde cada fase exige um tipo distinto de valentia. Na juventude, o arquétipo do guerreiro surge frequentemente na revolta. O ímpeto para se libertar, para se afirmar contra as probabilidades. Mais adiante, o mesmo arquétipo pode manifestar-se como disciplina, a paciência para edificar, para defender, para preservar. E nos anos maduros, o guerreiro transforma-se outra vez, tornando-se sabedoria, a coragem de não disputar todos os confrontos, mas de selecionar aqueles que realmente valem a pena. Esta metamorfose é vital, pois a psicologia do guerreiro não se trata de agressividade perpétua. Trata-se de harmonia, de identificar quais lutas têm relevância e quais apenas esgotam a essência. O guerreiro imaturo combate tudo. O guerreiro pleno combate com intenção. Os textos de Jung aludiam frequentemente a esta distinção. Uma existência sem orientação consciente torna-se caótica, mas uma guiada pelo sentido ganha força. Pergunte-se: quantas vezes travou batalhas que não lhe pertenciam? Discussões que o esvaziaram, empreendimentos que o deixaram vazio, tentativas de se provar de formas que já não importavam. É aqui que entra a sabedoria de Jung. O guerreiro deve voltar-se para dentro, para escutar, para questionar. Qual o propósito desta contenda? Serve o meu eu mais profundo ou afasta-me dele? É neste ponto que abordamos outra dimensão da psicologia junguiana, o arquétipo do si mesmo.
Para Jung, o guerreiro nunca era uma entidade solitária, estava sempre ao serviço de algo superior. O verdadeiro guerreiro não luta pelo ego, mas pelo si, pela integridade, pela autenticidade, pela verdade mais profunda do existir. Sem esta âncora, a força desmorona em vaidade. Com ela, cada gesto, cada renúncia adquire o peso do significado. A história fornece-nos inúmeras ilustrações disto. Considere os grandes líderes que motivaram não pelo terror, mas pela visão. Pense naqueles que suportaram adversidades não para se engrandecerem, mas para amparar ou elevar os outros. A sua potência não era força bruta, era clareza psicológica. E é precisamente isso que Jung ensinou. A arma autêntica do guerreiro não é a espada, mas a alma alinhada com o propósito. No entanto, eis o paradoxo. Viver como um guerreiro da psique não é simples, exige isolamento, contemplação e um olhar implacável para as próprias fraquezas. Jung descreveu a individuação, o processo de se tornar uno, como uma espécie de batalha interna. Integrar a sombra, aceitar as partes rejeitadas de si, é um dos atos supremos de bravura, porque é mais fácil atribuir culpas ao exterior do que encarar as rupturas no interior. Mas o guerreiro não opta pelo caminho fácil. Escolhe o da sinceridade, mesmo que doa. Talvez seja por isso que tantos mitos mostram o herói a mergulhar nas trevas antes de emergir para a luz. Essas narrativas vão além de dragões e demônios, falam de nós mesmos, tratam da queda nas nossas próprias sombras, na dor, na vergonha ou no medo. E do regresso, não como a mesma pessoa, mas como alguém mudado. A jornada do guerreiro é a jornada humana. Descer, suportar, erguer-se. E, no entanto, ao erguer-se, o guerreiro aprende a humildade. Jung alertava frequentemente para o risco do poder sem autoconhecimento. Um guerreiro que não encarou a sua sombra torna-se perigoso, não só para os outros, mas para si próprio. Mas aquele que olhou para o abismo e sobreviveu deixa de aspirar à dominação. Aspira a servir. Esta é a forma suprema do arquétipo. O guerreiro como guardião, não como destruidor. Pensa nos instantes da tua vida em que te posicionaste como protetor. Talvez sem escudos ou armas, mas com a tua presença, as tuas palavras, as tuas decisões. Quando defendeste um amigo do desespero. Quando estiveste ao lado de alguém que se desfazia. Quando salvaguardaste um sonho que os outros ignoraram. Esse foi o guerreiro em ti. E ainda que não tenha sido valorizado, importou. Porque cada gesto de proteção, cada defesa da verdade, deixa uma impressão na alma. Este é o núcleo da psicologia junguiana do guerreiro. Viver não só para si, mas para a realidade mais profunda de que todos fazemos parte. Compreender que cada confronto vivido com integridade fortalece não apenas o indivíduo, mas o espírito coletivo da humanidade. E, no entanto, mesmo com esta visão elevada, o caminho do guerreiro continua solitário. Jung sabia disso. Escrevia com frequência sobre o peso daqueles que avançam à frente do seu tempo, que enfrentam verdades que os outros preferem evitar. O arquétipo do guerreiro exige isolamento, não como castigo, mas como base essencial para o desenvolvimento. No silêncio, escutamos o murmúrio do eu. Na solidão, descobrimos do que somos verdadeiramente feitos, mas aqui reside a beleza. O guerreiro nunca caminha por completo sozinho. O arquétipo liga-nos a gerações antigas, a mitos e antepassados, a narrativa eterna da humanidade. Toda a cultura, toda a era, celebrou o guerreiro, não pela conquista, mas pela bravura. Ao encarnares este arquétipo, integras-te numa linhagem mais antiga que a história, tornas-te parte de uma melodia maior. Então, o que significa isso para ti, aqui e agora? Significa que as tuas lutas contam. As provações que enfrentas não são meros azares sem sentido, mas chances para encarnar o guerreiro. Cada vez que te levantas quando poderias cair. Cada vez que optas pela sinceridade quando seria mais simples ocultar-te. Cada vez que prossegues quando o trilho se enegrece. Estás a cumprir algo ancestral e profundo. Não se trata de perfeição. O guerreiro erra, tropeça, até fracassa, mas o fracasso não o desqualifica, aprofunda-o. Jung acreditava que as feridas, quando integradas, viram fontes de força. A cicatriz não debilita o guerreiro, prova a resistência. Talvez hoje te sintas exausto. Talvez duvides se tens vigor para prosseguir. Se assim for, lembra-te disto. O guerreiro nem sempre ruge. Por vezes, o guerreiro é a voz serena que diz: "Vou tentar de novo amanhã."
Esse sussurro, por frágil que pareça, tem mais potência que um exército, e esta é a verdade final. A psicologia do guerreiro não visa a invencibilidade, visa a integridade. Trata de entrelaçar coragem e vulnerabilidade, força e compaixão, sombra e luz numa existência única que irradia autenticidade. Jung compreendia que a totalidade, não a perfeição, é o objetivo. O guerreiro não é impecável. O guerreiro é plenamente humano. Assim, ao entrares nas tuas próprias batalhas, visíveis e invisíveis, leva isto contigo. Fazes parte de uma linhagem antiga de guerreiros. As tuas lutas não são vãs. A tua bravura não passa despercebida. Cada ato de perseverança, cada instante de lucidez, cada opção de avançar, contribui para a narrativa da humanidade. E talvez, só talvez, um dia olhes para trás na tua vida e percebas algo notável. Que não estavas apenas a sobreviver, não apenas a resistir, estavas a viver a psicologia do guerreiro. E isso por si só é a vitória mais nobre de todas.